Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições de operação do reservatório de São Francisco dentro da sala de crise do São Francisco. Originalmente, vamos começar vendo as conexões das pessoas que estão acessando a sala por videoconferência. ONS Rio. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio, Luiz Guilhom, Hugo Torraca e Nestor. Bom dia. Obrigado. Semadem. Depois. Bom dia a todos. Bom dia, Joaquim. Estamos aqui, Elisângela Bredeu e o Marcelo Celucci. Ok. ONS Recife. Bom dia a todos. Pelo ONS Recife, estou eu, Luana, a nossa estagiária nova, Laiana, e Giovanni, daqui a pouco está chegando. Obrigada. Obrigada. Semig. Diogo. Bom, Chesse. Depois eu passo para a Semig. Chesse. Bom dia a todos. Pela Chesse estamos Sonali, Tiago, Rodrigo, Antônio, Daniela, Sérgio, Meusa e Patrícia. Chega já. Obrigado. Igan. Bom dia a todos. Pelo Igan, Valcris aí. Obrigado. Inema, Bahia. Bom dia a todos. Estamos aqui Damires da Casa Civil e Bruno Jardim do Inema, Bahia. Ok. Semig. Semig. Bom dia a todos. Aqui é Diogo Carneiro. Obrigado. Semar Sergipe. Semar Sergipe. Bom dia a todos. Joaquim Napoleão Danésio, Lindomar Codevassi. Ailton Rocha está ausente hoje. Ok. A PAC entrou e caiu. Codevassi, sede. Bom, vamos para os projetos de irrigação. Jaíba, primeira etapa. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Marco, projeto Jaíba, etapa 1. Priscila. Bom dia a todos. Priscila, projeto Jaíba, etapa 2. Ok. Nilo Coelho. Nilo Coelho não está. APAC, Pernambuco. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Se a gente conseguiu entrar agora, estava com problema no notebook, mas está tudo bem. Ok, devemos para ouvir todos. Bom, nós temos também algumas outras pessoas que são Francisco Trevisan, da Contrato. Bom dia, Joaquim. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Francisco, da Contrato, Porto Fluvial de Petrolina. Um abraço a todos, bom começo de semana. A procuradora Lívia, se puder dar um ok. Bom dia a todos, estou vendo as telas, só não estou me vendo, mas estou vendo várias telas e ouvindo bem. Bom dia para todos. Ok, só que, um aviso geral para todos, quando não estiverem falando, desligar o microfone, tá? Porque senão a gente fica com microfonia. Marinha. Bom dia a todos, comandante Eduardo Salvador. Ok. Ibama. Romeu. Se você puder só dar o... Eu não estou lhe ouvindo, mas se você puder pelo menos dizer que está... Romeu? Ok, tá? Depois você tenta ver como a gente ouvir você, tá? Bom, eu não estou identificando mais ninguém. Tem alguém que eu não chamei ou que queira se apresentar nesse momento? Não. Então vamos para as pessoas que estão acessando aqui a sala diretamente. Codevassi. Bom dia, Codevassi, Flávio. Bom dia, Leonor, Ana. Bom dia, Carlos Novaes, Ministério de Minas e Energia. Joaquim Gondim, Ana. Antônio Augusto, Ana. Bom dia, Diego, Ana. Bom dia, Fernanda Abreu, Ana. Bom dia, Patrícia Anel. Reginaldo, ONS Brasília. Ok.
Bom, nós sempre começamos com a apresentação do CEMADEM, mostrando as condições meteorológicas que passaram e também fazendo uma sinalização futura. Então, eu vou botar na tela a apresentação do CEMADEM, que nós já encaminhamos para todos. Então, está na tela, CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Lembrando na semana passada, né, que tínhamos uma previsão com algumas chuvas na região de Três Marias e que nós tínhamos indicado que isso não representava o início da estação chuvosa. Então vamos começar olhando a primeira figura, que mostra a chuva observada nos últimos 7 dias, né? A chuva observada à esquerda, a anomalia, né, em comparação com a MLT à direita. Dá para ver que choveu de fato, na verdade, em quase todo o centro-sul do Brasil, né, incluindo o sul da região sudeste. Parte dessa chuva caiu dentro de Três Marias. E outro aspecto interessante é que existe um certo alinhamento da precipitação desde a Amazônia até a região sudeste. Isso é um sinal que, digamos, a transição para o início da estação chuvosa está de alguma forma em andamento. Eu diria que o mais interessante da figura da direita, né, das anomalias pequenas, porém positivas, na região central e sul de Minas. Nesta época ainda chove relativamente pouco, vamos ver que a MLT baixa, mas quando cai alguma pancada assim mais intensa, localizada nesse ponto, se estabelece então uma anomalia positiva. Bom, olhando na próxima figura, a bacia como um todo, vemos que para o mês de setembro, em toda a bacia choveu 9,5 milímetros, isso é até o dia 22, o gráfico anterior era até o dia 23, a MLT 24,6, está faltando ainda mais da metade para atingir a MLT, e em função da previsão que vamos ver logo a seguir, daria já para quase garantir que infelizmente não vamos atingir essa MLT, pelo menos na bacia do São Francisco como um todo. Dá para ver também que nos últimos dias não choveu, está escrito aí em laranja, dia 22, 0 milímetro. Pensando no ano hidrológico, nós temos pouquinho mais de 70% da chuva desde 1º de outubro até final de setembro. Bom, na próxima figura temos a situação meteorológica de hoje. Grande destaque para um sistema frontal aí no sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, com a Argentina, um sistema que está quase estacionário, semi-estacionário. Isso significa que ele vai ficar ali atuando, não vai chegar na região sudeste, não tem nebulosidade sobre a região da bacia do São Francisco, porém observem alguma nebulosidade aí no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre. Isso é sinal, essa nebulosidade, é sinal que a atmosfera, de alguma forma, o ambiente está começando a se preparar para esse início da estação chuvosa. Então, a estação chuvosa, ela precisa de uma certa ajuda meteorológica, né? Ela dificilmente assim, espontaneamente, sozinha, ela começa. Ela normalmente acaba ocorrendo quando algum sistema meteorológico, uma frente fria, uma área de baixa pressão, quando alguma frente fria acaba disparando. Mas para isso, para dar certo, além do sistema meteorológico, tem que ter um ambiente, digamos, pré-início favorável. Isso basicamente se compõe de umidade. Então essas nuvenzinhas que aparecem ali em Tocantins, Mato Grosso, é um sinal que essa umidade está começando a ficar presente. Mas desculpe me alongar um pouco nesta questão, mas acho que é importante, né? Então, hoje, neste momento, o sistema meteorológico que nós temos sobre a bacia do São Francisco é inibidor das precipitações. Está a pressão mais alta do normal neste momento, então isso é inibidor das precipitações. No final de semana, próximo final de semana, nós teremos uma área de baixa pressão, fraca, pequena, mas isso vai gerar algumas precipitações em parte da região sudeste. Então, na próxima figura, nós vemos a previsão de chuva para os próximos 7 dias.
os maiores volumes são esperados na região sul, por conta desse sistema que vai permanecer, mas vejam como em São Paulo e no sul de Minas, assim como Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo, aparecem algumas precipitações. Na próxima figura, que está o detalhe da bacia do São Francisco, só deve chover no extremo sul da bacia, portanto, assim, em termos de volume sobre a bacia como um todo, o valor é pequeno, entre 6 e 9 milímetros no máximo, portanto, falávamos no início que muito provavelmente setembro fechará com chuvas abaixo da MLT, pensando em toda a bacia. A próxima figura é do trecho de Sobradinho, que também não tem previsão de chuvas muito importantes, também na faixa de 5 milímetros, talvez no final do período que estamos considerando. E o trecho que tem maiores chances é o trecho de Três Marias, que está na próxima figura. As chuvas serão irregulares, em forma de pancadas, talvez nem chova em todo local da bacia, é mais provável na porção sul. E dois aspectos sobre o gráfico da direita do acumulado de chuva. Primeiro, vejam a distribuição temporal. Até o dia 28 ou 29 de setembro não chove, né? A previsão é 0 para os próximos 3 dias. E entre os dias 28, 29, 30, existe um episódio de chuva. Então vejam que a curva sobe em 2, 3 dias no máximo, e depois volta a ficar horizontal, ou seja, nós temos nos próximos 10 dias um episódio de 2 ou 3 dias, né, com precipitação. Então, de novo, esse próximo episódio também não estabelecerá o início da estação chuvosa, porque para isso as chuvas depois deveriam se tornar mais frequentes, mais contínuas, e não é o que o modelo está nos indicando. E outro comentário sobre esse gráfico é que o valor previsto pelo modelo, aí na faixa de 30 milímetros, provavelmente esteja superestimado, por isso aqui nos cálculos da Elisângela, ela utilizou um fator de correção subjetivo. Bom, para a segunda semana, que estamos falando já dos primeiros dias de outubro, na próxima figura, os dois modelos concordam que a maior precipitação estará na região sul do Brasil, portanto, significa os sistemas meteorológicos que favorecem chuva estarão lá na região sul, não estarão na região sudeste, que é onde nós precisaríamos para disparar a estação chuvosa, lembrando que normalmente a transição ocorre no mês de outubro, estamos aqui comentando a primeira semana. Então, portanto, não será na primeira semana que começará a estação chuvosa também. Mas vejam que nos dois modelos, tanto de cima do INPE quanto o modelo de baixo do GFS americano, ele coloca novamente alguma precipitação lá no Mato Grosso, Tocantins, até no sul de Minas Gerais. Os valores de chuva previstos estão dentro da normalidade, né? Então, alguma precipitação em forma de pancadas, provavelmente ainda irregular, não indicando ainda o início da estação chuvosa, mas pelo menos continuando a preparar, né, esse ambiente pré-início da estação chuvosa. Bom, espero que tenha ficado claro, fico à disposição se tiverem perguntas, e passo agora para a Elisângela fazer as considerações sobre a bacia de Três Marias. Obrigado. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos. Vou dar continuidade à apresentação do CEMADEM. Focando agora na bacia de Três Marias e falando um pouco sobre as variáveis hidrológicas, precipitação e vazão. E como sempre, nós começamos a falar um pouco sobre a análise observacional da chuva e da vazão na bacia. Na figura superior, nós observamos o monitoramento mensal da precipitação em milímetros na bacia, desde outubro de 2014 até o mês atual, setembro de 2018. Os valores observados, eles estão em azul, e a média esperada, ela está nas barras em cinza. A última barra que está circulado em vermelho, ali em pontilhado vermelho, ele representa a precipitação do mês de setembro, até ontem, dia 23 de setembro, cujo valor já ultrapassou o esperado para o mês de setembro. Nós estamos aí até ontem com 56 milímetros de chuva acumulado, sendo que a média histórica é 52 milímetros.
Agora, se analisarmos os meses correspondentes à estação seca para a precipitação na bacia, que vai de abril a setembro, ela corresponde a cerca de 76% do esperado na bacia, ou seja, 24% abaixo do que deveria chover para esse período. Lembrando que ainda nós temos 7 dias aí para fechar o mês. As informações na figura inferior, elas se referem ao monitoramento da vazão na bacia, em metros cúbicos por segundo. É um monitoramento mensal, os valores mensais. Os dados de vazão dos últimos meses, eles estão representados pela linha roxa nessa figura inferior. E se analisarmos, e vai dos últimos meses, de abril até setembro, mês atual. E se analisarmos e compararmos essa linha roxa com a linha preta, nós vamos notar que a nossa MLT, essa linha preta, nós vamos notar uma diferença significativamente inferior aí, dos valores observados em relação à nossa MLT, cerca de 74% abaixo da média. Agora, se fizermos uma análise dos meses secos de maio a setembro, a vazão média na bacia foi cerca de 65% abaixo do esperado para a estação seca, que vai de maio até outubro. Então, isso configura uma situação bastante crítica e de atenção. Só que, apesar da vazão na bacia ser bastante inferior ao esperado para esse mês, estamos numa situação um pouco mais confortável que comparado ao ano passado, como dá para observar pela linha cinza no gráfico. Bom, no próximo slide, por favor, nós temos a informação referente à previsão da vazão na bacia para os próximos 10 dias. Então, na figura superior à esquerda, nós temos os valores observados de precipitação dos últimos dias e as barras coloridas à direita indicam os membros de previsão de precipitação para os próximos 10 dias, de acordo com o modelo já apresentado pelo Marcelo. A barra vermelha espessa, ela representa a média dos 21 membros de precipitação, indicando um volume de chuva nada muito expressivo, como o Marcelo já pontuou muito bem. Bom, embaixo agora nós temos a informação de vazão em metros cúbicos por segundo. A linha preta espessa representa a vazão diária observada de 11 a 19 de setembro, de acordo com os dados consistidos do ONS. Essa linha cinza, ela representa a vazão simulada pelo nosso modelo, mas com os dados observados de precipitação no final de semana. E a linha vermelha espessa representa a vazão simulada com base na previsão de precipitação que está graficado acima, de 24 de setembro a 3 de outubro. Então, fazendo uma avaliação dessa figura, o que nós podemos observar para os próximos 10 dias? Vazões da ordem de 75 metros cúbicos por segundo, e o modelo também ele indica um ligeiro aumento da vazão em decorrência das chuvas dos últimos dias. E a partir do dia 28, os membros de previsão eles começam a apresentar uma ligeira dispersão, indicando poucos impactos, no entanto, na vazão média da bacia. E agora, fazendo uma avaliação do nosso modelo hidrológico, de acordo com as nossas simulações, a vazão média na bacia do dia 27 de agosto até o dia 19 de setembro seria em torno de 46 metros cúbicos por segundo. Esse valor ele foi ligeiramente subestimado pelo nosso modelo, quando comparado aos dados observados, mas essa subestimativa foi cerca de 10%, o que indica para a gente uma boa performance do modelo. No próximo slide, por favor. A informação que esse slide traz é a projeção da vazão, ou seja, os nossos cenários para os próximos meses, que estão representados nessa figura pelas linhas pontilhadas coloridas. Esses cenários eles foram criados a partir de uma série de precipitação na média histórica, acima e abaixo da média histórica. Considerando o cenário de precipitação na média histórica, de acordo com o nosso modelo, dificilmente alcançaríamos a média histórica até o final de março de 2019. A vazão média nesse período é de cerca de 930 metros cúbicos por segundo. O modelo indica que, chovendo na média, nós teríamos cerca de 75% desse valor.
No entanto, essa projeção para os próximos meses, ela é mais otimista quando comparado aos dados observados do ano passado. Bom, ainda na figura superior, nós podemos observar que a partir de outubro, os cenários de vazão eles começam a apresentar uma maior dispersão entre si devido aos maiores volumes de chuva esperados para esses meses. Então, fazendo um apanhado geral da apresentação referente à hidrologia, a vazão na bacia ela está atualmente, mês de setembro, cerca de 74% abaixo do esperado para esse período, indicando uma situação bastante crítica. Nos próximos dias, o modelo indica um ligeiro aumento da vazão média na bacia, ficando em torno de 75 metros cúbicos, em média. E para os próximos meses, mesmo chovendo na média histórica, o modelo indica que dificilmente alcançaríamos os valores médios esperados de vazão na bacia. Lembrando que essa é apenas uma análise, uma avaliação, e que tudo pode mudar dependendo do comportamento da chuva na bacia para os próximos meses. A nossa contribuição é essa, Joaquim, estamos à disposição para dúvidas e comentários. Ok, muito obrigado. Só reforçando o que você disse, que vários órgãos de imprensa e a população sempre perguntam, e se chover na média? Você mesmo que está colocando, e nossos modelos também indicam isso, chovendo na média, as vazões, que não é uma correlação direta, a vazão não fica média, no máximo fica 75%, 76% da média. Então, nós temos que, para ter uma condição melhor, de ter um período chuvoso bem acima da média, né? Bom, eu vou abrir então para o ONS fazer a sua apresentação e depois eu dou para todos se manifestarem. Mas se o Marcelo, você quiser fazer alguma complementação agora, ainda é possível. Marcelo Salute, Semadem. Não, Joaquim, bom, o que você falou é fato, né? Chovendo na média, a vazão não será na média, e começando também a chover na data correta, vamos supor que seja em torno do 15 de outubro, e também não significa que a vazão irá reagir imediatamente no início da estação chuvosa. Bom, acho que o pessoal de hidrologia, você mesmo sabe muito melhor do que eu isso, mas também há um tempo até a vazão, né, até a chuva se converter em vazão afluente ao reservatório. Outro comentário que saiu na sexta-feira, a previsão climática do CPTEC, mas, digamos, o fato mais importante é um aumento, aparentemente, da chuva na região sul, decorrente da previsão do El Niño para a próxima estação chuvosa, mas isso não tem um impacto claro na bacia do São Francisco, então é mais uma confirmação, como nós já vínhamos conversando nas últimas reuniões. Ok, obrigado. Depois, na parte de perguntas, alguém pode colocar sobre El Niño, com certeza, e depois você entra e explica melhor. ONS. Bom dia a todos, né? Nós vamos fazer, né, como sempre, uma avaliação das condições hidrológicas e armazenamento na bacia do Rio São Francisco, com simulações de curto e de médio prazo. O próximo, por favor. Em termos de condições hidrológicas, nós não tivemos, né, em termos estruturais, né, uma mudança, né, então o período de maio, considerando, né, o período de maio a setembro, esse ano de 2018, né, ele para Três Marias, ele está com 31% da MLT, o que significa a segunda pior série do histórico. Em termos de vazões incrementais, nós permanecemos com 39% da MLT, é a terceira pior série, né? Em termos de vazões totais a Sobradinho, 38% da MLT, também a terceira pior série. Aí o próximo, por favor. Esse quadro, né, analisando em termos de período de ano hidrológico, né, outubro do mês anterior até setembro do mês seguinte, nós permanecemos também, Três Marias é o quinto pior ano hidrológico. Em termos de vazões incrementadas a Sobradinho, né, é o terceiro pior ano hidrológico. Em termos de vazões totais a Sobradinho, também é o terceiro pior ano hidrológico, né, esse é outubro de 2017 até setembro de 2018. Né, não tivemos alteração em relação à apresentação anterior. Próximo. Esse gráfico mostra a vazão verificada 2017 e a previsão para esse fechamento de setembro, né? Então não tivemos, na próxima reunião teremos
uma alteração um pouco maior, porque vamos inserir o mês de outubro, né? Mas para essa reunião trouxemos até o final desse mês de setembro, né? Teremos nosso PMO de outubro na quinta-feira, quando atualizaremos esse quadro, né, para esse mês de outubro, tá? Então, nesse período de 24 a 30 de setembro, a perspectiva, né, é de uma vazão em torno de 87 metros cúbicos por segundo, utilizando o modelo SMAP, né, como metodologia para essa previsão. O próximo. Esse gráfico mostra a vazão, né, dos postos do trecho médio de São Francisco, destacando aí essa chuva, né, no posto de São Francisco no dia 19 de setembro, de quase 45 milímetros, né, foi uma chuva realmente, né, teve até um reflexo, a gente vê a vazão dos postos aí, já deu uma subida, destacando o azul, o posto de São Francisco, o rosa, o posto de São Romão, que hoje está com 489 metros cúbicos por segundo, né, segundo as informações da CHESP, e o posto de São Francisco, em ascensão, hoje está com 393 metros cúbicos por segundo, né, e essa vazão vai descendo rio abaixo, né, daqui a pouco chega ao reservatório de Sobradinho. Hoje Sobradinho está com a vazão um pouco menor, né, em torno de 330 metros cúbicos por segundo. O próximo. Temos essa perspectiva, né, das vazões incrementadas a Sobradinho, o fechamento nesse período de 24 a setembro, né, até dia 30, deverá ficar em torno de 309 metros cúbicos por segundo. Né. A metodologia, o modelo CEPINS, como eu falei já em reuniões anteriores, é um modelo da propagação das vazões, né, de São Romão, São Francisco, e assim vai descendo o rio abaixo. E aí devemos fechar até o final do mês com 309 metros cúbicos por segundo. Próximo. E aí, em função dessas afluências previstas, vou mostrar agora o armazenamento até o dia 1º de outubro. A defluência de Três Marias, né, é aquele 275 metros cúbicos por segundo. Tivemos que fazer um aumento dessa defluência no dia 11 de setembro. Sobradinho, a semana passada tivemos um aumento para 710 metros cúbicos por segundo e no sábado agora tivemos um aumento para 730 metros cúbicos por segundo. Antes estávamos praticando na reunião anterior com 680. Tivemos essa necessidade de aumento, né, como já tinha indicado nessa reunião aqui nessas simulações, em função do nível de Itaparica, que estava baixando, né, a questão do aumento da taxa de evaporação, das perdas, como a gente fala no trecho Sobradinho e Itaparica. Então, Sobradinho tem que aumentar essa defluência para compensar esse aumento dessa evaporação nesse trecho e fazer com que o nível de Itaparica não caia daqueles 20% combinado nessa reunião, né? Então, em função desse nível cair um pouco, a CHESP entrou em contato com a gente e a gente já tinha sinalizado nessa reunião a necessidade, né, desse aumento. Então, esse início de aumento de defluência para 730 ocorreu num sábado, né, nesse sábado agora. E Xingó permanece, né, aquele 620 durante a semana e 550 nos finais de semana e feriado. Próximo, por favor. Aí, com isso, o nível de Três Marias sairá, né, em torno de 36%, que estamos hoje, para 35%, né, permanecendo, né, praticamente permanecendo até o final do mês. Sobradinho deverá sair de 26,63% para 25,75% também, né, em torno dos 26%. E Itaparica do 20,85% para 20,94%. Né? A gente vê que estamos próximo, né, daquele de 20% que a gente acertou aqui nessa reunião. Então é isso, né, em termos de curto prazo, e agora o Rafael ou o Hugo continuam com o médio prazo. Bom dia a todos. Então, vou continuar aqui com o médio prazo, próximo slide. A gente está indo com as previsões de novembro, né, até o final do período seco. Então, para esse período, para a Bacia de Três Marias, usando o modelo SMAP, utilizando como cenário de precipitação o pior ano, 2007, para uma simulação, a gente tem um valor médio para esse período de 127 metros cúbicos por segundo, que representa 35% da MLT. E na média dos 5 anos, dá um valor, de últimos 5 anos de precipitação, dá uma vazão de 209 metros cúbicos por segundo, 58% da MLT. É um pouquinho mais alto, porque com essa chuva que a gente está prevendo, sobe um pouquinho cada vez que diminui o horizonte. Períodos de chuva acabam influenciando mais um pouco essa média do período, né? Já que o período está menor do que a gente, quando estava lá em maio, que a gente tinha um período de 6 meses, uma chuva aqui no início, influenciava muito pouco do período. Para defluência, usando as defluências formadas pela CEMIG,
para atendimento ao projeto Jaíba. Próximo slide. Então, a nossa previsão lá para fechar o Três Marias com o pior cenário é fechar em torno de 29% da MLT e com a média dos 5 últimos anos em torno de 32% da MLT. Então, a gente já vem com essa previsão há bastante tempo, né, de fechar aí em torno de 30% da MLT Três Marias, que é a nossa meta desde o início. Então, a gente está conseguindo percorrer essa meta e aí está sempre aí norteando tá um cenário um pouquinho acima, outro cenário um pouquinho abaixo dessa meta de 30% da MLT. Próximo slide. Para incremental entre Três Marias, Sobradinho e Info 3, Sobradinho e Xingote, não tem modelagem chuva vazão, então a gente usa a vazão do histórico. Então, para o pior ano, a gente teve o 2017, que para esse período uma vazão de 292 metros cúbicos por segundo, 31% da MLT, e a média dos últimos 5 anos, a gente tem um valor médio de 386 metros cúbicos por segundo, com 40% da MLT, respeitando uma média mensal de afluência em 600 metros cúbicos por Xingó. Essa é a nossa meta, que dá um pouquinho a mais Sobradinho para poder atender o uso consultivo e evaporação nesse período. Próximo slide. Para Sobradinho, a gente está com uma perspectiva de fechar em torno de 19,2%, com o pior cenário, e 20,9% com a média de 5 anos, então em torno aí de 20%. Então, também tem ficado mais ou menos em torno de 20%, mas Sobradinho, a nossa perspectiva tem subido um pouquinho ao longo do tempo, porque a gente está usando o pior cenário de vazão e não cenário de chuva. Então a gente não tem um acoplamento muito tão bom quanto a modelagem de vazão, que a gente consegue pelo menos trazer informação do estado da bacia no que tem acontecido. Então a gente está fechando aí em torno de 20%, mas também nossas previsões têm ficado bastante tempo em torno desse percentual da MLT. Bom, era isso que o Anete tinha para falar. Nos colocamos à disposição para qualquer colocação, qualquer dúvida. Só um complemento, Joaquim, por favor, que eu esqueci de falar. Deveremos ter um aumento de Três Marias para 285 no dia 25 de setembro, amanhã, e o próximo aumento deve ocorrer no dia 22 de outubro, para 295 metros cúbicos por segundo. Eu esqueci de falar, só um complemento. Repete com calma só a data e o valor. Tá. Dia 25 de setembro, amanhã, 285, né? Três Marias que está com 275 deve ir para 285. E no dia 22 de outubro para 295. Ok. Só para as pessoas... Luana, só fazendo um adendo aqui, a gente refez aquele estudo de propagação de vazão até o Jaíba, pegando essas vazões que a gente verificou no final de semana, desde a quinta-feira, que é a última vez que a gente tinha simulado, a gente vai conseguir postergar essa alteração do dia 25 até o dia 1º. Então, o 285 vai ser no dia 1º de outubro. Ok. Então, Diogo, já complete. Tem alguma consideração adicional a fazer, além dessa que você está colocando que houve uma postergação em função das chuvas do dia 25 para o dia 1º, né? Mas tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar? Não, só isso mesmo. A gente está fazendo essa atualização constantemente, né, tentando evitar o máximo de desperdício aí da água, né, fazer uma defluência acima do necessário. Então, toda vez que tiver uma alteração, a gente está informando aqui e enviando por e-mail a todos os envolvidos. Ok. Chefe, tem alguma consideração adicional sobre a apresentação do ONS? Não, Joaquim, sem considerações adicionais. Ok. Bom, eu vou fazer uma rodada com os órgãos gestores para ver se tem alguma coisa que mereça ser relatada agora, né? Igan, algum comentário adicional aí às apresentações? Não, Joaquim, sem comentários. Ok. Inema Bahia, tem alguma consideração? Não, sem comentário. APAC Pernambuco? Sem comentário, Joaquim. Ok. Semar Sergipe? Sem comentário, Joaquim. Ok. Bom, eu tenho também as conexões que entraram,
eu vou dar a oportunidade a se apresentarem. O Nilo Coelho, se pudesse dar um alô. Nilo Coelho, projeto Nilo Coelho. Ok, Joaquim, bom dia. Mauri e Paulo. Houve um problema nosso aqui, mas a gente conseguiu restabelecer. Bom dia a todos. Obrigado. Comitê de São Francisco, Delano. Ok, Delano. Bom, o Romeu está em Porto Velho, mas ele está nos escutando bem e nós estamos mantendo contato com ele. Alguém teria alguma observação sobre as duas apresentações que foram feitas, uma do CEMADEM e outra do ONS, que gostasse de, nesse momento, comentar alguma coisa adicional a essas duas apresentações, onde nós vimos que o evento de chuva aconteceu conforme tinha sido previsto, e também, conforme tinha sido previsto, ele teve uma curta duração e um impacto relativamente pequeno. Só para ter ideia de números, se não existisse os reservatórios, hoje eu pedia depois a Chess ou a ONS que confirmasse esse número, pelas nossas contas, estaria passando em Xingó, hoje, 380 metros cúbicos por segundo. Seria um dos menores níveis da história. 380 metros cúbicos por segundo. Depois a ONS e Chess confirmem esse número, né, da vazão natural em Xingó. Bom, alguém mais gostaria de comentar sobre as duas apresentações? Não. Sim, por favor. Romeu, só que eu mudei o microfone aqui só para saber se melhorou o áudio aí. Não, você está ouvindo perfeito, tá? Se na hora que você quiser intervir, ok. Nós tínhamos programado, Romeu, uma apresentação agora da Chess, né? Então, se a Chess estiver em condições de fazer agora, nós colocamos na tela. Joaquim, só uma observação, é isso mesmo, viu, Joaquim? A vazão natural em Xingó seria esse 380 mesmo que você falou, tá? Ok, então estou mais ou menos acompanhando certo. Obrigado. Bom dia a todos, aqui é Tiago, do Meio Ambiente. Primeiro, antes de começar a apresentação, o que havia sido comentado por Romeu na reunião passada, que estava desatualizado no site da Chess os boletins de monitoramento. Então, eu entrei em contato com o pessoal que está responsável por esse contrato e o que ocorreu foi o seguinte. Esse contrato ele foi encerrado, ele seria encerrado, encerrou as campanhas de monitoramento na segunda quinzena de maio, finalizando o mês de maio, e o processo desde maio até o momento, a gente estava em processo de negociação com a empresa para tentar manter os valores para poder fazer um aditivo perante a legislação pertinente de contratação, e fechamos o aditivo somente esse mês. O aditivo já está assinado pela empresa e estaremos em campo nessa semana novamente. Então a gente tem um hiato aí desse período até o momento atual. A gente recomeça essa semana, no final dessa semana. Ainda assim, fizemos a apresentação baseado no cenário dos dados disponíveis. Esses dados estão presentes nessa apresentação. Vamos adiante, por favor. Essa apresentação, mantendo a ideia que o Romeu havia questionado na reunião passada, a gente focou na análise fitoplantônica, e não que os outros dados também estão disponíveis desse período. No entanto, o foco está na análise fitoplantônica, porque foi o foco solicitado, né? Então, as variáveis estão todas essas, estão disponíveis, mas o foco está na análise fitoplantônica. Vamos adiante. A área, a gente deu o foco na região abaixo da UAL Luiz Gonzaga, indo até a Foz. Então, esse primeiro trecho, pegando o reservatório de Mochotó, os reservatórios do Complexo de Paulo Afonso
e o reservatório de Xingó, próxima. Aí pegamos o reservatório de Xingó até o trecho ali onde tem a segunda marquinha é o reservatório em si, a usina. Podemos seguir adiante. E aí é o trecho do Baixo São Francisco. Esse foi o trecho que a gente compartimentalizou para essa apresentação, mantendo o cenário que a gente vinha fazendo nas outras apresentações que a gente fez aqui. Vamos à próxima. Aqui a gente tem uma apresentação espacial da densidade de fitoplâncton de maneira geral nesse trecho em que eu descrevi, né, que pega Mochotó, o Complexo Paulo Afonso, Xingó e o Baixo São Francisco, demonstrando aí esses dados aí especificamente de novembro, primeira e segunda campanha de novembro. Então a gente vê um comportamento com picos intermitentes e retornando aos valores menores. Podemos seguir adiante. Dezembro, agora destaco a diferença no eixo Y, né? A gente tem uma variação de densidade que só faria sentido apresentar se a gente fizesse essa diferença por área. Tem uma área que tem uma concentração maior, tem uma área que tem uma menor. A anterior ela estava com densidade total de células por ml variando de 0 a 180. E essa a gente já está na casa de 1000, né? De 0 a 25 mil. Mas esse trecho aí é da primeira e segunda quinzena de dezembro de 2017. Seguimos adiante. Janeiro, mesmo alteração no eixo Y da concentração, né? Seguimos adiante. Fevereiro. Fevereiro foi o nosso marco, salvo engano, da apresentação passada. Vamos adiante, março. E março, abril, seguimos. Agora maio. A próxima. Aí, no próximo slide, a gente vai ver uma comparação, por isso que eu passei tão rápido, com comparação de todos esses meses, certo? Então, aí a gente vê uma variação temporal com a densidade. Então, eu passei mais rápido para vocês verem a variação com aquela escala variando, né? E aí com a escala fixa. A gente vê como, bem identificado pelo pessoal do IBAMA, que em abril a gente teve um pico, e depois, nas duas coletas subsequentes, a gente vê uma volta desse pico para o que seria o natural, né, da concentração normal do período. Isso, como eu já havia falado na reunião passada, tem um pouco de comportamento sazonal da bacia. Nesse período aí, nessa área compreendida, a gente costuma ter, entre fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, um pico de fitoplâncton, com uma diminuição subsequente entre maio, junho, e isso até foi uma solicitação do IBAMA que a gente fizesse uma comprovação da sazonalidade disso perante os outros monitoramentos dos anos subsequentes. A gente está trabalhando nesse aspecto para tentar demonstrar o quanto essa variação é sazonal. A gente tem um próximo slide ainda, que é o reservatório de Xingó, especificamente, que é onde a gente teve as florações, então, anteriormente, no ano 2015, 2016. Então, aí a gente vê que essas variações também ocorrem por estação. Se a gente olhar a curva da Xingó 01, Xingó 04 e a Xingó 10, há uma variação no tempo de resposta para o aumento das concentrações fitoplânctônicas. E, por exemplo, a Xingó 4 é a que fica mais próximo àquela captação lá da Casal. A Xingó 1 é a mais próxima a Paulo Afonso. Então a gente vê que não é um comportamento linear, é uma variação que ocorre nesse período, às vezes com um aumento pontual dessa densidade. Temos a próxima slide ainda. Aí já é no Baixo São Francisco, onde a gente também vê um aumento, só que esse aumento do baixo foi mais em março, né? A gente tem um aumento pontual ali na BSF 16, que é a mais próxima à foz da concentração, na segunda quinzena de maio, né?
mas a gente também vê que esse comportamento desse trecho de bacia, de maneira geral, ele ocorreu aí nesse mês de março. Em todas as estações a gente teve um aumento. Especificamente na BSF-06 foi quando a gente apresentou o maior pico, né? E assim ficamos a apresentação para esse trecho. Nos dispomos na próxima reunião já fazermos a apresentação do trecho superior e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento e dúvidas. Ok. Nós, no fim de semana, recebemos um vídeo, sem data, mas que colocava uma condição de alguma normalidade. Vocês têm conhecimento de alguma normalidade que esteja acontecendo na região do Baixo São Francisco? Joaquim, em relação ao vídeo que vocês receberam, a gente também recebeu através de um grupo de pescadores, mas também foi sem data, né? Não tivemos esse enfoque na data. Nos outros trechos, nesse período, a gente continuou fazendo as campanhas de comunicação junto aos pescadores e não tivemos qualquer relato. Esse relato foi bem recente e recebemos por WhatsApp também. Ok. Só para conhecimento de todos, eu pedi que repassasse a todos para que qualquer informação que chega a Ana, a gente tem feito esse procedimento, tem repassado a todos. Né? Bom, alguém tem alguma consideração a fazer da apresentação da chefe? E bom, Major. Joaquim, você me ouve aí? Olá, Romeu. Bom, com relação à apresentação, ok, esses dados é o que a gente tinha já no site, alguma coisa um pouquinho mais atualizada. A nossa preocupação, de fato, é esse ato, e aí a Chefe já comunica que já vai retomar, mas nós precisamos fazer uma avaliação. Nós não recebemos, além desse vídeo que você colocou, que nós recebemos ontem também, nós não recebemos nenhuma outra indicação de anormalidade, a não ser as macrófitas do Mochotó, mas isso já era recorrente, não é uma questão desse momento. Mas nos preocupa que esses hiatos sejam evitados, porque numa situação crítica como nós temos, então a gente faz uma solicitação à chefe que revise essa questão contratual, já está pronta para agora, mas que isso não ocorra no tempo futuro, e nós vamos fazer uma avaliação de se houve algum impacto associado, né, nesse tempo e se essa ausência de dados pode ter gerado algum prejuízo. Certamente é uma determinação da autorização ter esses dados e ter a publicação dos dados, e nós vamos reportar para as sanções que forem cabíveis em relação à ausência que está posta. Ok. Alguém mais gostaria de comentar? Doutora Lívia, quer falar? Faça só o sinal. Sim, eu acho que seu microfone está aberto. Pode falar. Aqui está aberto, estão ouvindo? Sim, pode falar, está ouvindo, tá? Sobre o vídeo também, eu recebi durante o final de semana esse vídeo, né, que... Na verdade, esse rapaz que fez esse vídeo, ele faz transporte de passageiros no Rio São Francisco, ali entre Brejo Grande e Alagoas. E assim que eu recebi o vídeo, eu fiz contato com as comunidades quilombolas e pedi que eles me informassem sobre a atualidade desse fenômeno, porque o vídeo não tem data e não há nenhuma menção nele que possa revelar se era uma coisa antiga ou atual. Então eu procurei fazer contato com essas comunidades para me certificar de que seria uma coisa atual. Hoje eu recebi uma mensagem de um professor lá da região, é um professor quilombola chamado Magno. Ele é membro da comunidade quilombola Brejão dos Negros, que é localizada justamente em Brejo Grande, município no qual estaria acontecendo aí esse fenômeno. Ele disse que ainda permanece. Me disse hoje.
Eu até pedi para ele que me desse mais informações mais precisas sobre quais são os locais, se coincide ainda com aquele local que foi indicado pela pessoa que gravou o vídeo, e ele ainda não me deu esse segundo retorno, mas ele me disse hoje pela manhã que permanecia sim a ocorrência daquelas manchas escuras e muito fedorentas com borbulhas ocorrendo ali na região da Foz, entre Alagoas e Sergipe. Ok, muito obrigado. Romeu, você tinha me colocado que seu setor de fiscalização iria olhar, né? Então, se você puder só complementar aqui para todos. Não, perfeito, Joaquim. A gente não tinha tido nenhuma sinalização na Onda Verde, né, no nosso sistema de denúncias, e também estava com essa dúvida de atualidade. Diante dessa informação repassada pela doutora Lívia, eu vou fazer esse reporte aqui para o Luciano, que é o nosso chefe de fiscalização, para verificar a possibilidade de uma diligência, né, o mais rápido que for possível. A gente estava na dúvida da temporalidade. O pessoal de Alagoas mandou um informe pedindo para a gente verificar a possibilidade de ter tido algum lançamento irregular de caminhões estilo limpa-força, que poderia gerar esse tipo de situação, na opinião deles, que já tinham visto algo parecido em tempos remotos ou mais para trás. Vamos verificar isso, tentar dar uma olhada. Como eu te falei, eu estou em Porto Velho, vou fazer esse reporte para a equipe de Aracaju e verificar a possibilidade de uma diligência o mais rápido que for possível lá, para ver se consegue pegar esse fato. A minha preocupação agora, ela se redobra um pouco para a gente tentar saber o que é possível, né? Agora a gente vai precisar de um dado ou de uma análise o mais rápido possível da região, porque há indícios de alteração de qualidade da água ou em pontos próximos de medição. A ausência de dados nesse período agora acabou ficando um pouco mais crítica do que simplesmente só não constando no nosso histórico, porque teve um evento que precisa ser investigado. Então, vou pedir novamente redobrar aí o pedido para que essa análise seja feita, também seja divulgado, ainda que ainda não totalmente trabalhado, mas pelo menos o dado bruto seja divulgado o mais rápido que for possível também, que vai ser importante na qualificação dessa situação. Ok. É importante ver que se é algum tipo de lançamento, vamos dizer assim, que foi feito intermitente, né? Ou que se é uma coisa mais contínua, né? Então, essa eu acho que é a grande discussão que deve ter. Alguém mais gostaria de comentar? Não. Bom, então está devidamente comunicado que o vídeo que foi recebido, que esse vídeo tem uma atualidade e que o IBAMA irá, através de seus mecanismos de fiscalização, tentar identificar o problema e na próxima reunião comunicar. Alguém gostaria nesse momento de falar alguma coisa sobre as 3 apresentações que foram feitas? CEMADEM, ONS e CHESF. Se não, vamos entrar na parte de assuntos gerais. E eu pediria, não sei, Delano, se você iria comentar sobre a reunião que vocês fizeram lá em Petrolina, ou alguém poderia comentar sobre a reunião que aconteceu em Petrolina sobre a questão das cheias, que também seria importante ser relatada aqui. Delano, você quer comentar ou em outra oportunidade você comenta? Ok, na outra oportunidade você comenta, não é isso? Estou entendendo? Certo. Ele está com problema no áudio, então numa outra oportunidade ele comenta sobre a reunião que foi realizada em Petrolina. Está programada uma última reunião lá em Pirapora ainda, né? Bom, em assuntos gerais,
O que nós tínhamos também para comentar em relação a esse assunto é que, gradativamente, nós estamos consolidando a posição que de Sobradinho ficar no entorno de 20%, né? Nossa meta foi não deixar baixar de 15%, mas estamos consolidando essa posição de ficar no entorno de 20%, com Três Marias no entorno de 30%. Qual é a importância disso? Porque esses são os limites mínimos da nossa nova resolução. Quer dizer, então, com esses valores sendo atingidos, ficamos muito perto de implementação da nova resolução a partir de 1º de dezembro. Quer dizer, não quer dizer que entre em 1º de dezembro em vigor, mas já ficamos praticamente em condições de ser colocada a nova resolução. E qual é a mudança significativa? A mudança significativa que acontece nesse nível é a questão das vazões mínimas, né? Que aí Sobradinho começa a passar a operar no mínimo de 700 a 800 e Xingó de 700 a 800 também. Então, há uma elevação nas vazões mínimas, né? Esse é um ponto importante para entrada na nova resolução, que não é também o aumento das defluências, né? Então, vamos avaliar com todos aí, com vocês, essa entrada em vigor da nova resolução. Alguém gostaria de falar sobre algum assunto de natureza mais ampla aqui nesse momento? Não. Joaquim Amauri, bom dia novamente. Nesse caso, se aumentar a defluência, aí normalmente seria de bom proveito registrar que também acabaria a restrição de usarmos essa quarta-feira quinzenal. Posso raciocinar dessa maneira? Sim, só para entender que o Dia do Rio, a data prevista dele é final de novembro, né? Então, quando também a gente está falando, né? Então, já tem uma data, se não for prorrogado o Dia do Rio, para ser o término também, né? Que é final de novembro, tá? Ok, obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Nós tínhamos falado em fazer reuniões quinzenais, né? Eu acho que devemos continuar fazendo nessa frequência. Nós fizemos uma adequação nas últimas reuniões em função da reunião que houve do comitê em Petrolina, mas era interessante que nós continuássemos a fazer nessa sequência quinzenal. Alguns assuntos já merecem uma discussão maior, embora nesses próximos 15 dias não tenha muita perspectiva de variações de níveis ou vazões, mas surge então essa preocupação adicional com a qualidade, principalmente desse evento de lançamento que não se sabe identificar direito o que aconteceu, mas que imaginamos que vai ser possível vislumbrar no futuro próximo. Então fica importante então manutenção de 15 dias, né, dessa reunião. Então a minha sugestão de data é 8 de outubro. Né? 8 de outubro seria uma data de referência para a próxima reunião, para ficar nessa frequência quinzenal, tá certo? Alguém tem alguma outra sugestão sobre essa data de 8 de outubro? Bom, então ficamos acordado 8 de outubro. E o IBAMA fica com a liberdade de, tendo algum relato específico que gostaria que repassar para todos, a ANA pode ser esse canal de comunicação, já que nós temos uma lista para todos. E se vocês sentirem necessidade, por alguma razão, de uma reunião antecipada para a próxima semana, se vocês, em tempo oportuno também, comunicarem a ANA, a gente convoca essa reunião para a próxima semana, tá? Mas, em princípio, a nossa reunião vai ficar para 8 de outubro. Pode ser desse jeito? 8 de outubro. E a seguinte, claro, nessa lógica, só para marcar as reuniões de outubro, ficaria no dia 22. 8 e 22. Eu peço que vocês anotem para que nós possamos ter o maior número de pessoas presentes nesses eventos. Bom, eu só gostaria de
Sim. Uma pergunta, por favor. Por favor. Por favor, pode falar. Eu me perdi. O meu som sumiu aqui na hora que você estava falando da nova resolução. A nova resolução, sim. Isso. 700 a 800 metros cúbicos por segundo. Três Marias tem vazão mínima já prevista? Tem, também? 150 metros cúbicos por segundo. 150. Outra pergunta, tá, por favor. Mas é 150 imaginando que é no período que ele está guardando água. No período seco, a vazão é a necessária para atendimento a todos os usuários da jusante, tá? Entendi. Perfeitamente. Uma pergunta só de administrativa. A ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ela não tem participado. Ela recebe convite para participar dessa reunião? Sim, recebe ANTAC, DENIT, Ministério do Transporte, todos recebem comunicação muito sobre obrigado. isso. Não está havendo uma navegação transversal, muito intensa, né? A navegação que está acontecendo é mais longitudinal naquele sentido daquelas travessias, né? Então, a ANTAC talvez por isso não esteja participando tão ativamente, mas ela recebe todos os convites e todas as apresentações são repassadas para ela também. E como essas reuniões são gravadas, ela pode acessar posteriormente em qualquer momento que ela assim o deseje, tá? Mas ela recebe sim DENIT e Ministério do Transporte, que sempre está presente aqui, hoje não está, mas sempre está presente o Ministério do Transporte e ANTAC, tá? Bom, obrigado. Joaquim? Sim, por favor, Guilherme. É o INS. É o seguinte, eu tinha aqui anotado se não me falha a memória, que 22 de outubro seria a reunião lá em Pirapora, não é isso? Aquela reunião no Comitê de Bacia. Ou eu estou enganado? Bom, deixa eu ver com o Delano aqui. Delano, confirme a data aí. Eu acredito que era 31, mas Delano, qual é a data de Pirapora? Ele vai mandar por mensagem, eu confirmo aqui a data. Mas, em princípio, está assegurada essa data próxima, que é 8, tá? 8/22, a menos que tenha coincidência com Pirapora. Ok. Tá? É 24 de outubro, Pirapora, tá? 24 de outubro. Não 22, é 24. Bom, eu vou aproveitar aqui, que é uma coisa que sempre é perguntada, e aproveitar a presença do Marcelo. Marcelo, há todo um indicativo de que o El Niño está acontecendo, assim, uma previsão de acontecer. Você já, por diversas vezes, tem colocado que ele não tem um efeito direto na bacia, mas ele pode provocar algum efeito, por exemplo, como nós podemos ver aí alguma coisa como atraso no período chuvoso, esse tipo de coisa. Então, esse é um ponto importante, se você pudesse comentar. E o segundo, que eu gostaria que o ONS comentasse, e embora já foi de alguma maneira registrado aqui, que nós estamos no terceiro pior período seco da história, porque nós estamos fechando agora o ano hidrológico 2017-2018, né? Então, nós temos um registro de dados desde 31, então 80 e poucos anos de registro de dados. E esse é o terceiro pior do histórico, tá certo? Eu gostaria que, se você, Guilherme, pudesse comentar que esses níveis de reservação que nós estamos atingindo, em torno de 20% agora para Sobradinho, embora a meta com 15%, então nós estamos conseguindo cumprir a meta. Itaparica com 20% e Três Marias com 30%, tá certo? Está sendo possível devido a essa participação de todos nesse processo de gestão compartilhada. Então, duas intervenções eu acho que era importante para fechar essa reunião. A primeira do Marcelo, falando um pouco do El Niño, e depois o ONS falando um pouco da situação, não da Bacia do São Francisco, mas do restante do Brasil, como está, assim, citando, por exemplo, Furnas, citando, por exemplo, Serra da Mesa e outros reservatórios que estão numa situação talvez mais crítica do que o próprio São Francisco. Então, Semadem.
Muito obrigado pela pergunta, Joaquim. Bom, primeiro, hoje o El Niño ainda não está configurado. Hoje nós estamos numa situação de neutralidade. Há alguns indícios mais ou menos claros de que ele poderia se desenvolver mais próximo da virada do ano, que é quando normalmente se desenvolve o fenômeno do El Niño, entre dezembro, janeiro, por aí. Tudo indica que se ele ocorrer, a probabilidade é mais ou menos 65%, 70% de ocorrer. Se ele ocorrer, seria de intensidade fraca a moderada. Então, significa que quando ele estiver já configurado, o início da estação chuvosa já estaria, né, em andamento, portanto, o El Niño não terá nenhum impacto no início da estação chuvosa. De fato, ele, mesmo quando ele se configura com maior intensidade ou antes, ele não tem um impacto claro na data do início. Só fazendo um pequeno primeiro parêntese, é difícil, digamos, prever a data de início da estação chuvosa, mas, assim, alguns sintomas, alguns parâmetros, alguns elementos indicariam que seria próximo da data climatológica, da data média lá por meados de outubro. Então, em princípio, nós podemos pensar que lá durante o mês de outubro, talvez provavelmente na segunda quinzena de outubro, nós poderíamos ter o início da estação chuvosa. Mas voltando ao El Niño, ele normalmente não tem um impacto na região sudeste. Pensando que a cabeceira do São Francisco está na região sudeste, o El Niño não tem um impacto claro nas chuvas da estação chuvosa da região sudeste. Quando ele se torna muito intenso, algumas vezes a chuva se torna muito irregular, ou seja, períodos muito chuvosos alternados com outros períodos mais secos e regiões onde chove mais do que outras, mas só em casos onde ele se configura como El Niño forte, o que não será esse próximo El Niño caso ele vier se desenvolver. Ele muito provavelmente será de intensidade fraca, no máximo moderada. Então, na verdade, é pouco o que nós temos a dizer sobre a influência do El Niño na bacia do São Francisco. Provavelmente ele não terá nenhuma influência. Mas isso também não significa que a próxima estação chuvosa seja normal, porque a saúde da estação chuvosa depende de outros fatores, atuação de frentes frias, formação da zona de convergência do Atlântico Sul, fatores que a gente não tem como prever com meses de antecedência. Nós só sabemos prever frente fria e ZACA, como chamamos no jargão as zonas de convergência, com no máximo 2 semanas. Então, hoje não temos como prever. De fato, a previsão do CPTEC da sexta-feira passada deixa a região sudeste em branco, ou seja, não há previsibilidade suficiente, não há como dizer se será acima ou abaixo do normal. Então, eu diria que o El Niño não seria uma preocupação aqui para esse foro. A preocupação será, claro, a qualidade da estação chuvosa, mas que vai depender de outros fatores, fora do El Niño. Se ele permanecer lá para fevereiro, março, talvez o El Niño possa ter um efeito desfavorável para as chuvas do norte do semiárido e, portanto, eventualmente para a parte mais baixa do São Francisco. Mas isso já será no próximo ano e tem que ver como que o El Niño evolui até lá. Mas, assim, hoje por hoje, não temos como avaliar a condição da próxima estação chuvosa e, em princípio, ela não será afetada de maneira significativa, pelo menos pelo El Niño. Ok, obrigado. É porque, como o El Niño ele sempre permeia os debates em jornais, televisões, então é importante que vocês fiquem contextualizando que para a Bacia do São Francisco, segundo esses relatos, o impacto não será o determinante para a qualidade da chuva, né? Bom, ONS, se você pudesse fazer uma descrição um pouco mais ampla, assim, de que a Bacia do São Francisco, quer dizer, outros sistemas que também estão sofrendo com essa seca. Se vocês pudessem comentar alguma coisa. Sim, Joaquim. Bom, a gente está passando aí por um ano, esse ano 2018,
ele é um ano bastante desfavorável, apesar de não ter sido talvez um ano extremamente desfavorável em todas as bacias, mas ele está como um dos piores anos para várias bacias, não só o São Francisco, que a gente vê aí é o terceiro pior, segundo pior, enfim, oscilando em torno do segundo ou terceiro pior ano, mas também a gente está passando por um ano com afluências bastante baixas no Tocantins. A gente está com uma situação do Sul que poderia estar mais favorável, que muitas vezes uma boa parte da energia ela acaba sendo escoada do Sul, e você tem as bacias do Sul muitas vezes dando a resposta quando o Sudeste está muito seco, e esse ano não, nós temos um Sudeste com as bacias de cabeceira, principalmente, que são a bacia do Grande e do Paranaíba, que são formadoras do Rio Paraná, que é o principal rio brasileiro em termos de energia. Elas estão em uma situação muito desfavorável, né? Então você tem as bacias do Grande, a cabeceira, principalmente Furnas, os grandes reservatórios, todos operando numa vazão muito, muito deficitária. E, aliado a isso, você tem no Sul uma condição que não está tão favorável quanto nos outros anos. Então, a gente tem hoje um armazenamento, se a gente está hoje no armazenamento no Nordeste de 29,5%, né, pelo nossas contas aqui, se deve muito a esse processo de gestão. Era para a gente estar com um armazenamento muito pior do que esse que está aqui no Nordeste. A gente está com 29,5% no Nordeste, 24,5% no Sudeste, 49%, um pouquinho menos de 50% no Sul e 45% no Norte. Então, a gente está realmente com armazenamentos muito, muito ruins. Então, a gente chegar à conclusão de que se Sobradinho chegar a 20% e Três Marias em 30%, a gente achar que está tudo bem, tudo normal, assim, a gente tem que analisar muito, não só a questão do armazenamento, mas muito também a questão das vazões, das afluências e da perspectiva, né, de você ter afluências ainda baixas, né? Se você tivesse afluências garantidamente mais elevadas, né, tivesse uma previsão de que, olha, realmente esse próximo período úmido vai ser um período úmido acima da média e tal, aí você poderia respirar com mais tranquilidade. Como a gente não está enxergando isso até agora, a gente precisa aguardar a finalização desse período úmido para saber qual é a perspectiva que vai ter realmente para o ano que vem. Esse El Ninho, para mim, que o Semadem comentou, realmente é isso, um El Ninho fraco, ele tem pouca influência, quase nenhuma, né, sobre a questão das vazões. Então, mesmo sendo El Ninho, eu daria um desconto nessa questão, porque eu acho que a gente está, quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, de controle de cheias, a gente se preparou e fez todos os cálculos como se fosse um ano normal, não como se fosse um ano úmido ou como se fosse um ano que a gente vai ter mais vazão no Sul, no Sudeste. A gente está se preparando como se fosse um ano normal. Temos ali volumes de espera, esperando a cheia que advir numa situação normal, ou seja, período úmido, tem mais água, mas numa situação normal, nada fora do normal, tá bom? Ok. Bom, então, ouvido essas explicações de El Ninho e que também que o resto do sistema elétrico brasileiro ele está passando por um momento também de certa dificuldade, até porque nós estamos com a bandeira vermelha 2, né? Quer dizer, então é considerada a última fase da bandeira de controle de afluências, né, do setor elétrico. Bom, então, dito isso, eu queria agradecer a presença de todos e convidá-los para a nossa reunião próxima. E lembrando, Chess, para ficar registrado para todos, que a Chess vai ter uma nova apresentação que nós esperamos consistida com esses dados já mais atualizados da situação de qualidade de água, né? Então, chefe, esse é o compromisso que ficou registrado aqui de vocês participarem na próxima reunião com uma apresentação mais consistida e mais atual da situação de qualidade de água. Ok? Muito obrigado a todos.